Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 16 de outubro de 2018. De salários altos, prestígio, apoio ao estudo. As lições dos países que melhor tratam seus professores. Parte 2. A qualidade da educação de um país nunca será maior que a qualidade dos seus professores, definiu em entrevista à BBC News Brasil Andreas Schleicher, o idealizador do PISA e diretor da área de educação da OCDE. As nações com melhor qualidade na educação têm em comum professores satisfeitos com a carreira e podem servir de inspiração ao Brasil. No Vietnã, um professor é perguntado nos primeiros dias de trabalho sobre as metas que deseja alcançar na carreira. Quer trabalhar na linha de frente com as crianças e adolescentes? Almeja um cargo de gestão? Ou gosta mesmo de pesquisar e desenvolver técnicas e metodologias de ensino? A partir disso, professor e diretor da escola atuam em conjunto para estruturar a carreira de acordo com essas preferências. No Japão, bônus salariais, a possibilidade de acelerar promoções e a ideia de desafio tornam atrativo dar aulas nas escolas mais pobres do país. Na Estônia, a forte evolução salarial nos últimos anos e autonomia para aplicar métodos criativos de ensino fazem da carreira de professor uma das mais cobiçadas. Na Coreia do Sul, o alto status social dos professores combina estabilidade, bons salários e rigorosos requisitos de admissibilidade na carreira. Já na Finlândia, o salário não é dos mais altos quando comparado à média das demais profissões, mas o prestígio, sim. O que esses 5 países têm em comum? A contratação de professores é seletiva, a profissão é valorizada e, mais importante, a carreira é estimulante, o que atrai bons profissionais para as salas de aula. E esse foco na qualidade dos professores se reverteu em bons resultados no influente ranking PISA, organizado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que avalia o desempenho de jovens de 15 anos em ciências, matemática e leitura em 75 países. A qualidade da educação de um país nunca será maior que a qualidade dos seus professores, definiu em entrevista à BBC News Brasil Andreas Schleicher, o idealizador do PISA e diretor da área de educação da OCDE. E, para ter bons professores, é preciso atrair as pessoas mais talentosas para a profissão, oferecendo uma carreira desafiadora, além de boas condições de trabalho, diz Schleicher. Nesses quesitos, o Brasil está longe de ser exemplo. Numa pesquisa da OCDE com 100.000 professores do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, alunos de 11 a 16 anos, o Brasil aparece no topo de um ranking de violência em escolas. Soma-se a isso o fato de a profissão de professor não ter prestígio social, salários abaixo da média da OCDE, a ausência de uma carreira bem estruturada e de um período mínimo de experiência prática em salas de aulas como a parte da formação. Todos esses fatores puxam para baixo a qualidade da educação no Brasil, que ficou entre os 10 países com piores resultados no PISA de 2015. Mas o que o nosso país pode aprender com as experiências das nações que melhor tratam os seus professores? A OCDE examinou as políticas para professores de 19 países que, além de irem bem no PISA, revelam resultados equânimes, ou seja, não apresentam grande disparidade na qualidade do ensino para alunos ricos e pobres.
Entre essas nações estão Japão, Singapura, Estônia, Finlândia, China e Alemanha. Embora cada uma adote modelos diferentes, alguns fatores em comum foram identificados e podem servir de inspiração. Testes de admissão rigorosos e recrutamento dos melhores alunos. Todos os países com melhor desempenho no PISA adotam critérios rigorosos na formação e contratação de professores, segundo o estudo Políticas Efetivas para Professores, da UCD. Na Coreia do Sul e na China, interessados em dar aulas no ensino básico precisam passar por 2 testes altamente competitivos, um para ingressar no curso de formação de professor e outro depois de formado, para ser autorizado a integrar o sistema de ensino. Na Alemanha, a preparação para se tornar professor de ensino básico dura entre 6 e 7 anos, compreende um mestrado e, pelo menos, 1 ano de experiência prática em sala de aula. Além disso, os candidatos precisam passar por um processo de certificação nacional que ateste que cumprem os requisitos. Já em Singapura, os melhores alunos do ensino médio são recrutados para se tornarem professores, por meio de condições atrativas de estudo e trabalho, como a oferta de uma generosa bolsa mensal durante o período de treinamento. A seletividade é essencial na construção de prestígio em torno da profissão de professor, diz a professora Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas FGV. Na Finlândia, é dificílimo ser professor e é muito concorrido, mesmo pagando menos que profissões de mesma escolaridade, embora claro que num patamar salarial bem acima do Brasil, exemplificou Costin, que é ex-diretora do Departamento de Educação do Banco Mundial. No Brasil, deveria ser fixada uma nota mínima no Enem para entrar para os cursos de licenciatura e pedagogia, e ter um processo nacional de certificação de professores, que pode ser uma prova de avaliação docente, defendeu. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre a educação 29 vezes, em um resumo teórico da motivação das ações do homem, pergunta 872. Ele esclarece assim: o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na disposição de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências, ela o fará utilmente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral será possível modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução, e como a higiene, que preserva a saúde e previne as doenças, modifica o temperamento. Segundo a codificação, a prioridade deverá ser a educação moral da criatura humana, que Kardec descreve com objetividade. Não basta dizer ao homem que é seu dever trabalhar, é preciso ainda que aquele que tem de prover a existência com seu trabalho encontre com que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando a falta do trabalho se generaliza, toma proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, não será contínuo, e nesses intervalos o trabalhador precisa viver. Há um elemento que não se costuma considerar, sem o qual a ciência econômica torna-se apenas uma teoria: é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral, não ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter,
que dá os hábitos, porque educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, como esclarece Allan Kardec na pergunta 685 do Livro dos Espíritos. As ideias de Allan Kardec servem como introdução para analisar a figura do professor. Ney Lobo, em sua monografia A Importância do Educador Espírita, afirma: o professor abastece mobília a mente do educando com um acervo de conhecimentos valiosos e utilizáveis na vida física e terrena transitória. Todavia, a deslembrança pode obscurecê-los, a doença degenerativa apagá-los e a morte varrê-los. Só o educador, assistindo ao educando no ofício de aperfeiçoar e enriquecer a própria alma, pode agregar-lhe valores espirituais permanentes. Valores esses que nem a traça e a ferrugem corroem, que nem os ladrões podem minar e roubar. São os tesouros nos céus, aos quais se referia o sublime Nazareno. E juntados nos céus pela assistência da arte, da ciência e, sobretudo, do amor pedagógico do educador no seu munus de incomparável beleza e sublimidade da educação propriamente dita, mister dos educadores. Elevados ao alto, esses tesouros, porque se agregam aos espíritos, e assim partícipes da mesma natureza espiritual dele, o espírito humano, a concomitância educação e instrução já era sinalizada pelo educador e pedagogo russo Leon Tolstói, o qual pontificava: instrução e educação são inseparáveis. Não se podem formar caracteres sem transmitir conhecimentos, todo conhecimento é num sentido formador. Todavia, de nossa parte, reconhecemos que se trata de uma questão de predominância na instrução. Predomina a informação do conhecimento, digamos com um peso de 80% a 90%, com 20 a 10% de educação e formação. Inversamente, na educação prepondera a formação do caráter com peso de 80 a 90% e 20 a 10% de instrução-conhecimento. Esses dois aspectos, o informativo e o formativo, que todas as disciplinas apresentam com preponderância de um ou de outro, mantêm, segundo a doutrina espírita, uma permanente interação. O influxo inteligência moral é recíproco. Se a inteligência engendra a moral também pode incrementar a inteligência. O progresso moral decorre do progresso intelectual, embora não imediatamente. Leque 780, mas acontece a miúde que educar é muito mais laborioso, demorado e até interminável, além de profundo e árduo, do que simplesmente instruir, o que leva muitos professores e a maioria das escolas a descurar do contrapeso de educar. Para o mestre espírita, ao mesmo tempo, professor e educador, tal comportamento alienante, conformista e comodista seria uma aberração, a alienação de sua condição moral, espiritual e religiosa de espírita. Nem o plano dos espíritos desencarnados escapa ao alcance quase limitado da ação educativa dos educadores espíritas, quer como encarnados, quer como desencarnados. Como educadores encarnados, os educadores espíritas, formal ou informalmente qualificados, dispõem dos milhares de sessões espíritas semanais de doutrinação de espíritos infelizes desencarnados, realizadas nos 8.000, ou talvez mais, centros espíritas dispersos por todo o imenso território do Brasil. Como também nas sessões especiais de desobsessão de encarnados. Anteriormente, na Associação Médico Espírita de São Paulo, a convite de sua então presidente doutora Marlene Rossi, defendemos em plenário a tese de que o processo de desobsessão constitui um ato educativo espírita perfeito, porque não lhe falta nenhum dos 8 fatores do ato educativo: um contexto histórico sociocultural, um educador, o dirigente da sessão, 2 educandos, a vítima e o seu obsessor, método, currículo, disciplina, instituição educativa, o centro espírita, visando a 2 fins: a libertação da vítima e o encaminhamento espiritual do obsessor.
Na verdade, não existe apenas um educador, e sim, uma tríade docente, o dirigente doutrinário no plano terreno, o médium também neste plano, e o mentor espiritual no plano extrafísico, como educadores desencarnados. Pode o espírito desencarnado do educador ascender ao vasto plano hierárquico dos espíritos desencarnados, e aí continuar o seu ofício pedagógico junto a outros espíritos de nível espiritual abaixo do nível dele. Mas também, pode ocorrer o inverso, o educador terreno encarnado passar ao plano espiritual como educando dos espíritos que lhe são superiores. É a lição de Leque 888, a página 6. Não esqueças nunca que o espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, sua situação como reencarnado, ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.